O erro que pode estar acontecendo, você está deixando o cliente te conduzir. Quem tem que conduzir é você. Você precisa conduzir. E qual que é a técnica para conduzir o cliente? Através de perguntas. Através de perguntas. Quem faz as perguntas tem o controle da conversa, tem o controle da situação. Pense o seguinte, você está num churrasco, tá? Você está num churrasco, você está numa festa. E aí você está conversando com as pessoas ali, você está conversando com alguém. Quando você é a pessoa que faz a pergunta, duas coisas acontecem. Primeiro, quem conduz o caminho da conversa é você, porque você está fazendo pergunta, e a pessoa que está respondendo, ela está respondendo para você, é você que está conduzindo. E outra coisa, quando você faz a pergunta, quem que fala? É quem responde. As pessoas, elas gostam de falar, delas mesmas. Elas que gostam de falar. Então, quando você faz pergunta, e tem que ser pergunta estratégica, né? Pergunta inteligente, pergunta que te leve para algum lugar, né? Você sempre tem que fazer pergunta, lembrando o seguinte, as perguntas elas precisam conduzir o cliente para o fechamento. Por mais que muitas vezes a pergunta ela pareça boba, ela sempre tem que ter um fundamento por trás. Tá? Então, fazendo um parênteses aqui, chegou um cliente no plantão, você vai abordar o cliente, você cumprimenta ele, ô cliente, então, seja bem-vindo aqui no nosso plantão de vendas. Você já conhece aqui a região? Essa é uma pergunta que parece ser uma pergunta simples, mas é uma pergunta profunda, é uma pergunta que vai te trazer algumas respostas. Por exemplo, pode ser que ele fale, sim, conheço a região, inclusive eu moro naquele prédio ali, moro naquele prédio ali do lado. E aí você vai olhar para o prédio do lado e pode ser que seja um prédio de 1 por andar, apartamento de 300 metros quadrados. Nessa resposta, você já vai ter o potencial do cliente, você vai saber que ele conhece a região, você vai ter algumas respostas que vai fazer com que você conduza o cliente ao fechamento de uma maneira mais assertiva. Então, o lance da condução, e quando eu estava falando da conversa ali no churrasco, quando você é um corretor que só você fala, né, porque existe um mito aí. Aquela pessoa fala muito, ela fala muito bem, ela fala bastante, ela é extrovertida. Então é uma pessoa que a venda nasceu, tá no DNA dela. Claro, tem pessoas que têm uma propensão a serem, né, a ter um talento melhor em vendas por causa da comunicação e tal, mas não é isso que define. Quem tem que falar mais durante um atendimento é o cliente. Quando ele fala mais, né, e tem conversa que você está lá no churrasco que eu estava falando, né? Você falou 2 palavras e a pessoa falou um monte. Você fez 2 ou 3 perguntas. Quando termina a conversa, aquela pessoa falou, nossa, que cara gente boa. Só que o cara gente boa fez 3 perguntas. Fez 3 perguntas. Foi ela que falou. E quando ela fala, a sensação é boa. Então, esse erro que eu falei aqui. Então, pode ser que não seja você que esteja conduzindo. Como que você percebe isso? Durante o atendimento, tá? Durante o atendimento, se você perceber que o cliente está falando pouco, ou que o cliente cruza o braço, ou que você fala ele olha para o relógio, ou que ele não faz, ou que ele não esteja falando, você consegue perceber se existe uma apatia por parte do cliente. Tá? Ele não faz pergunta. Se você perceber que você está falando muito e que o cliente... Tem um sinal que é muito assim, quando você está falando que o cliente boceja, já aconteceu isso com você? Você está falando que o cliente boceja, né? Ele vai... Cara, isso é um sinal muito claro de que você tem que parar, respirar e fazer uma pergunta. Então você pode fazer uma pergunta do tipo, levando em consideração o que você está fazendo no atendimento de um imóvel na planta, tá? Olha, Bruno, eu estou percebendo que eu já te mostrei aqui, são tantos apartamentos por andar, estou falando um pouco do empreendimento aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até agora, até esse momento, qual dúvida que ficou? Tem alguma dúvida? Ou essas áreas comuns aqui, elas realmente atendem? Você não me falou ainda, Bruno, por qual motivo você tá buscando o teu imóvel. Então, faz alguma pergunta, tá? Faz alguma pergunta, mas que seja uma pergunta aberta. Ou seja, o cliente precisa falar. É claro que aqui, durante o atendimento, se você vai fazer um atendimento, você precisa já ter perguntas que você vai fazer. Ou que você precisa que elas sejam respondidas. Tá? Então, existe uma coisa que eu falo sempre, que é o DIND.
D-I-N-D. D de dado, I de igreja, N de navio, D de dado de novo, o DIND. O que é o DIND? Todo atendimento você precisa saber quem é o decisor da compra, se tem ou não um influenciador e quem é o influenciador, se a pessoa tem, se o imóvel atende a necessidade, e aqui entra o N, se o imóvel atende a necessidade, e o último D é do dinheiro, se a pessoa tem dinheiro, tá? Se a pessoa tem recurso para comprar. Final do atendimento, você precisa ter essas 4 respostas. Durante o atendimento, você vai fazendo perguntas para descobrir. Então, por exemplo, você precisa saber o potencial de compra do cliente. Uma pergunta pode ser: ô Bruno, qual que é o valor que você está pensando em investir no imóvel que você está procurando? E aí, claro, a primeira resposta nunca vai ser a resposta verdadeira, né? Pode ser que eu fale, é 800 mil. Sempre vai poder um pouquinho a mais, tá? Outra coisa, Bruno, ó, se eu vou apresentar o imóvel para você aqui. Se você, vamos supor que você goste, que tudo esteja dentro, o preço esteja dentro, a unidade que você entrar aqui tá dentro. O que precisa acontecer para que você feche o negócio? O imóvel está tudo lindo, maravilhoso. O que precisa acontecer para que você feche o negócio? Se tiver tudo dentro, você fecharia o negócio? Por que essa pergunta é importante? Porque pode ser que ele responda o seguinte: olha, se eu gostar e tiver tudo legal, a chance de eu fechar é muito grande. A única coisa é que eu preciso vender a minha casa daí para poder fechar o negócio. Aí, claro, vai escorrer lágrimas do teu olho aqui, porque ele vai falar que ele ainda precisa vender o imóvel para comprar. Só que é melhor que você saiba disso já no começo do que no final do atendimento. Ou pior, se você nem descobrir isso. Porque muitas vezes acontece, você faz atendimento, coisa linda, maravilhosa, depois de um mês o cliente vai falar: não, eu olhei aquela vez lá, mas eu preciso vender o imóvel antes. Então, veja que tem perguntas que você precisa saber, né, que você precisa fazer para ter essas respostas. Então, esse é né, quando eu falo da condução do cliente, é dessa maneira que você conduz, é fazendo perguntas inteligentes, estratégicas, com o motivo de que o cliente fale mais do que você, mas principalmente não é para ele falar por falar, é porque você precisa conduzir ele até o fechamento.